Olá, eu sou a professora Maria do Socorro, da Universidade Federal do Pampa e atuo no campus Jaguarão, tanto no curso presencial de Letras, de licenciatura dupla Português e Espanhol, quanto no curso de Letras à Distância, Letras Português modalidade à distância. Quais são os meus interesses, meus temas de interesses de pesquisa? Ensino de língua portuguesa, ensino de língua espanhola, a portuguesa para falantes de língua espanhola, línguas em fronteira, fronteira linguística, política linguística, gênero do discurso e educação à distância. Bem, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar da 4ª jornada acadêmica do Polo São Cepé, que tão bem me acolheu, né, quando eu estava na direção da ADAD, da Unipampa, e estava como professora formadora do curso de letras, atuando então no Polo de São Cepé. Desses temas de interesse, né, eu fiz um recorte para fazer esta fala, que está diretamente relacionada à minha vivência enquanto docente, né, e enquanto sujeito de fronteira, né? Eu nasci lá na fronteira oeste, em 84 fui para Uruguaiana, também na fronteira oeste, fronteira com Paso de los Libres, Argentina. A minha avó paterna é da fronteira Santana Livramento e Rivera. A minha avó materna, né, assim como a minha mãe e a família da minha mãe, são de Artigas, né, fronteira com Quaraí. E eu desde 2011, então, estou na Unipampa, aqui no campus Jaguarão, que é fronteira com Rio Branco, né, cidade uruguaia do departamento de Rio Branco, né, do departamento de Cerro Largo, que fica ao norte do país, do Uruguai. Né? Então, lá da fronteira oeste, eu vim aqui para o sul do estado, né, e sempre continuando em fronteira. Quando eu cheguei à Unipampa, em 2011, né, eu me deparei novamente com todo esse contexto fronteiriço. E em 2012 houve um ingresso para uruguaios fronteiriços no campus Jaguarão e no campus Santana do Livramento. Eu participei, né, como professora que estava chegando no campus, me apropriei do processo, gostei muito do processo e a partir de então passei a compor equipe. Mais tarde, a Unipampa, como ela faz parte, né, da região de fronteira, tanto do Uruguai quanto com a Argentina, o processo se estendeu para os argentinos fronteiriços. Então, hoje, 50% dos nossos campi tem esse ingresso para os fronteiriços, tanto uruguaios quanto argentinos. Daí, esse é um dos meus temas de pesquisa. Outro que surgiu de viver na fronteira, né, é o famoso encontro de línguas e como eles aparecem no nosso cotidiano e, diante disso, como nós, professores de letras, podemos inserir essas questões nos cursos e nas aulas e também nos nossos projetos de pesquisa. Então, tudo isso também foi fruto das minhas aulas quando eu estava no doutoramento. Tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje, então. Fronteira, Jaguarão, Rio Branco, línguas e formação docente. Eu vou acompanhando os slides e conversando com vocês. Então, eu digo assim, que viver na fronteira é viver no entremeio discursivo, cultural e identitário. É caracterizar esse espaço, né, por esse contato de sujeitos e língua dos dois lados. Uma das particularidades, então, é a presença tanto da língua portuguesa quanto da língua espanhola como algo constitutivo das relações e interações cotidianas fronteiriças. Nesta fala, eu vou fazer um breve panorama, né, das designações que foram dadas para esse encontro de línguas, tá? E depois de que forma essa singularidade foi pensada por nós para trabalhar no curso de letras, visando a formação, né, dos docentes que estudam nessa região
e futuramente podem, né, trabalhar numa região fronteiriça ou numa região em que não seja fronteira com outro país, mas transitem duas ou mais línguas, que também aí se constitui um espaço de fronteira entre as línguas, né? Línguas que ao mesmo tempo unem e às vezes nos separam. E como nós, enquanto professores, lidamos com essa dinâmica e com essa particularidade em sala de aula. Vocês sabem, em alguns encontros eu comento muito, eu gosto de trazer exemplos da minha vida. E quando eu cheguei ao Brasil, em 84, assim, quando eu cheguei na escola, né, eu passei um ano sem falar português, né, porque eu convivia muito com a minha mãe, com a minha avó, né, e que morava no Uruguai e meu pai morava no Brasil. Então, eu fiquei um ano sem falar. No outro ano, quando começaram então as questões de escrita, né, das apresentações de trabalhos, de leitura, né, porque na época era uma leitura que deveria se ler 10 vezes o mesmo texto, assim, para ganhar a estrelinha, né? E o meu pai me colocou numa professora particular, porque as irmãs da escola disseram, olha, se elas não forem para uma escola particular, uma professora particular, elas terão muitas dificuldades no ensino, né? Terão muita dificuldade na escola e posteriormente na sua vida profissional. Né? O meu pai, então, teve o seu primeiro ato político dentro de casa, que foi a proibição de falar a língua espanhola dentro de casa. E a partir de então a minha mãe começou a ler jornal, Zero Hora na época, para aprender mais sobre a língua, passava olhando televisão para nos ajudar nas tarefas de casa. E sempre que eu saía da escola, então, eu ia para professora particular para então superar, né, essa questão da língua que estava se mostrando como uma barreira para mim. E na época nem os docentes que estavam, eram meus professores, nem a escola estava preparada para nos acolher, né? Porque isso que era uma cidade fronteira também, porque muitas vezes nós falávamos em espanhol e escrevíamos em espanhol. Hoje todos dizem, você não tem sotaque. Sim, porque imagine a imposição, né? Então eu pensava, me cuidava muitas vezes antes de falar para ofuscar, né, o meu sotaque. Veja que maldade eu fiz comigo mesma, né? Mas vamos lá. As regiões fronteiriças, então, voltando ao trabalho, delimitadas ou não por obstáculos geográficos, são marcadas por uma formação peculiar, linguística, identitária e cultural. Segundo Chile, né, o escritor rio-grandense, há na fronteira Brasil-Uruguai sujeitos que convivem com duas maneiras de falar, sujeitos que convivem com práticas culturais de um ou outro país que se materializam pela linguagem. Para o mesmo escritor, o território fronteiriço é um plano de intersecção de duas nacionalidades e do entrelaçamento de duas línguas divididas pelas mais variadas delimitações de ordem oficial e até linguísticas. No Uruguai, né, alguns teóricos, estudiosos, professores da UDELAR, olharam para o norte do Uruguai e observaram que havia uma formação linguística diferenciada da do sul do Uruguai, de Montevidéu, vamos colocar assim, né? Então, a partir dos anos 50, final de 50, início de 60, né, esses estudos foram formalizados, né, por escritos, artigos, livros. Então, nós sempre colocamos que iniciou-se nessa época uma larga e consistente tradição de estudos sobre a fronteira Brasil-Uruguai na Universidade de Adelar do Uruguaia, né? Então, a esses estudos que eu vou me referir agora, como alguns autores chamaram, designaram esse encontro das duas línguas. Esses estudos, então, evidenciaram de forma científica o encontro
dessas duas línguas nesta região. Trabalhos como os de Fustes, Beares, nos mostram que as variedades ocasionadas pelos contatos linguísticos do cotidiano têm recebido várias denominações ao longo do tempo, como fronteiriço, baiano, brasileiro, dialeto português-uruguaio e, como acredito que vocês já devem ter escutado, o chamado portunhol. Né? Lembra que houve uma época que fez sucesso um filme chamado Spanglish, né? Que é o encontro do espanhol com o inglês. Também há esses encontros não só na fronteira, mas numa mesma cidade onde duas línguas se encontrem. Hoje eu estava olhando o jornal da manhã e estava passando Nova York, o centro de Nova York, e vários comércios dizia parrechada latina, né? Então, hecha por latinos, reporteria de latinos, toda a fachada em língua portuguesa e ao lado, então, das outras todas em língua inglesa. Esse é um espaço de fronteira de línguas, né, de fronteira de culturas, que também nós temos que estar atentos enquanto professores de língua portuguesa. Bom, Fustes, né, coloca que as primeiras pesquisas acerca do encontro de língua espanhola com o encontro de língua portuguesa, cientificamente, né, reconhecidas, iniciou com Rona, então, no final dos anos 50, início dos 60. E Rona, em 63, se refere a esse contato de línguas como dialecto fronteiriço mixto, né, com uma base aparentemente portuguesa. Nas palavras do estudioso, o dialeto misto denominado fronterizo é uma mezcla de português e de espanhol, pero no es ni portugués ni español y resulta con frecuencia inintengible tanto de los brasileños como de los uruguayos. Este dialecto es de base portuguesa hispanizada. Bom, a partir dos achados de Rona, ele Sansin, não, que também é um professor da UDELAR, lá em 87, objetivou ampliar esse conceito de Rona, né, e complementar esses estudos. Ele Sansin, então, caracterizou as falas fronteiriças como os dialectos bilíngues. Nessa linha, o estudioso caracterizou, então, a fronteira como sociedade bilíngue e diglóssica. Depois nós vamos ver um exemplo sobre essa denominação. Ele Sansin, junto com Beares e Barrios, tá? Renomeiam, então, o dialecto misto fronteiriço, cunhado por Rona, não? Para dialectos portugueses do Uruguai, conhecidos como DPU, tá? E os define, então, como formas mistas ou dialectos bilíngues de base portuguesa, que lá, sin embargo, evidencia fuerte influência do espanhol. Uma nova designação dada para os DPUs foi cunhada por Carvalho, né, em 2003. Então, enquanto ele Sansin, Beares e Barrios, né, para eles a situação linguística da fronteira resulta do convívio de um dialeto do espanhol com um dialeto do português uruguai. Carvalho coloca que os sujeitos de fronteira falam um dialecto do português brasileiro de zona urbana e o uruguaio na zona e o português uruguaio na zona rural, chegando a uma designação que é um português uruguaio. Tá? Então, o que era dialecto fronteiriço misto chegou então a ser o português uruguaio, né? Na perspectiva translinguística que nós trouxemos então para este trabalho, para aprimorar essa discussão, para seguir essa discussão numa perspectiva translinguística, nós nos baseamos nos escritos de Moita Lopes, tá? Então ele coloca que as zonas de contato de fronteira, nas zonas de contato de fronteira, as línguas passam a ser entendidas como recursos comunicativos multissemióticos, distribuídos desigualmente na sociedade e que as pessoas vão aprendendo aqui e ali.
dependendo de suas necessidades. Então, gente, assim, quantas vezes vocês se depararam com colegas até que fazem licenciatura dupla ou fazem somente o espanhol e dizem assim, estás falando portunhol, né? E também de colegas, enfim. Nós sabemos que na universidade todo esse processo que há, né, ele se chama interlíngua. Mas este do encontro da língua portuguesa e da língua espanhola, né, o senso comum, por mais que haja várias designações cientificamente comprovadas, enfim, o senso comum chama de portunhol, né? Então, o meu pai é ali da fronteira Ribeira e Livramento e a mãe dele também. A mãe dele, ela falava portunhol, né, com todos do cotidiano dela. Quando ela encontrava uma pessoa que ela não conhecia e era brasileira, ela mudava para a língua portuguesa. E quando ela conversava em família, né, no Uruguai, ela usava a língua espanhola. Isso acontecia com naturalidade. Então, o que era observável? Que dependia, a escolha dependia sempre do meu interlocutor e do meu objetivo comunicativo, né? Eu sempre digo que o pai, ele usa ansim, né? Ele chama maçã de maçã, né? Porque manzana, né? Maçã, maçã, e aí vai uma série de exemplos, né? Bem, então, de que maneira nós pensamos esses encontros, né, na formação docente em região de fronteira? Na região de fronteira, então, além da presença das duas línguas, também circulam outras variedades que precisam ser valorizadas. Mas pensem assim em regiões e cidades que há, eu sei que há cidades que têm dialetos italianos, né? O alemão também circula. Aqui perto nós temos o pomerano, né? Então, de que maneira podem ser discutidas no espaço de ensino, né? Ficam algumas perguntas, então, né, para nós professores e para vocês professores em formação, que tão logo seremos colegas, não? Como trabalhar essa diversidade linguística na região de fronteira, nos cursos de letras? Como realizar a prática de ensino frente a tal diversidade? Porque veja, para nós, por exemplo, na Unipampa, que temos ingresso de fronteiriços e muitas vezes estamos na fronteira e uruguaios possuem documentação brasileira ou prestam Enem, enfim, né? São colegas que se comunicam na sua língua, né? E na escola também, nós temos muitos brasileiros que estudam no Uruguai e uruguaios que estudam no Brasil, né? Como realizar a prática do ensino frente a tal diversidade? Há uma preocupação do aluno em formação? Será que há uma preocupação do aluno em formação em relação a essa singularidade linguística? Será que a gente já parou para pensar o que nos espera à frente? Ou de pensar que existe e que pode ser nosso objeto de pesquisa, né? Que conhecimento ou compreensões, aceitação, vivência dessa realidade tem os nossos alunos, né? E os docentes também, porque eu já tive casos, por exemplo, de colegas que orientaram uruguaios que entraram pela seleção de fronteiriços e tiveram que fazer o TCC em língua portuguesa, né? Que se tornou um grande desafio. E também casos de uruguaios que chegaram no TCC e tiveram aceitação do seu professor em escrever e apresentá-lo em língua espanhola, divinamente bem, né? Então essa é a aceitação. E nós temos que caminhar para isso, né? Eu acredito que nós já passamos aquela barreira do certo e do errado em língua portuguesa, né? Que é muito bem trabalhada na linguística aplicada, com base em Marcos Banho, né? E
quando nós estamos num espaço em que transitam mais de uma língua, nós também temos que ter essa sensibilidade, né? Então, entendemos que é preciso, como fazer isso? Então, entendemos que é preciso pensar como trabalhar essa questão a partir do uso contextualizado da linguagem, considerando as práticas sociais reais do cotidiano da realidade fronteiriça. Essa metodologia, então, né, nós defendemos que deve ser baseada com uso de material autêntico, ou seja, que circula nesse espaço, com amostras de língua, né, com amostras de gêneros do discurso, que apareçam, então, que circulem nesse cotidiano, tanto oral quanto escrita, né? Eu separei aqui 3 exemplos. Eu retirei de uma dissertação de mestrado de uma professora que ela mora em Porto Alegre atualmente, e ela realizou um mestrado aqui na UFPEL, tá? E ela gravou uma compra e venda, a situação de uma cliente e de uma vendedora em uma loja aqui de Jaguarão. Então é curtinho, eu vou lê-lo. Diz assim: a cliente é uruguaia. Hola. María é atendente. Hola. A cliente: ¿cuánto sale el calzoncillo? Tipo estos así, más grande. Atendente: ¿qué talle? Grande. Grande así. Después, ¿qué otros tipos tienes? Depois, aquele com elástico em cima, diz a atendente. E um jueguito assim, ¿a quanto tienes? A atendente diz 130. ¿Y estos? Atendente: 45 cada una. Dá lo mismo. Depois tenho assim, boxes, né? Diz a atendente, a cliente: quanto? E a atendente: 130, estes outros por 90 e 75. Né? Então, aqui nós temos um exemplo do que a gente falou lá do licenciamento de diglóssica, tá? Outro exemplo, acá eu tirei foto, eu passei um mês indo aqui na zona de free shop. Aqui em Rio Branco tem uma zona de free shop muito grande, é a segunda maior do país, né? Em primeiro, fica depois de Rivera, que foi a primeira fronteira de Zona Franca, né? A minha avó morava a uma quadra na Graciada, né? Na Caixa de los Quesos. Então a gente conviveu com esse crescimento comercial naquela fronteira. E aqui em Rio Branco é uma cidade também que tem uma zona toda de free shop. E eu passei um mês indo até lá tirando fotografias para o meu grupo de pesquisa. E aqui eu tenho uma, né? Não sei se van a ver bien. Bueno, é um quadro, né, de um restaurante que ficava na zona comercial, né, bem numa esquina, e toda semana eles mudavam a informação que constava no quadro. E esse diz assim: Restaurante Dom Pedrito, e uma seta. Atrás, Free Shop Mário, ou seja, que ficava atrás do Mário. Buffet, comida por quilo. O por, não sei se vocês veem aí, é um xizinho, tá? Porque no Uruguai por, não, se entende assim. E também se pode escrever P-R-P-O-R. Panchos uruguachos, cafezinhos, cervejas, cervejas, bom preço e qualidade, não? Que acá está qualidade, não? Que com C, se é para se aproximar do português, qualidade. Esse aqui do Dom Pedrito, toda semana tinha uma manifestação diferente. Outro, veja, esse daqui foi escrito com giz num quadro. Esse daqui, uma festa, né, que ocorre na fronteira, aqui promovido por rapazes de Jaguarão e rapazes de Rio Branco. Então diz assim: apresentam
não? Por exemplo, em espanhol se apresentam, em português apresentam, não? Presentan 24/12, pantalla gigante, mega estructura de luces laser, una fiesta para solo 300 VIPs, sorteio de regalos, vea, sorteio y regalos que son presentes, Natal VIP, ¿no? Y en español es Navidad y no Natal, 2 ambientes de fiesta, entradas limitadas en Ótica Visión, en Virrey Arredondo. Bueno, entonces acá nosotros, a gente encontra, né, eu vou indo para outra língua, né, a gente encontra o encontro das duas línguas em gêneros do discurso, em mostras autênticas que estão aí presentes no nosso cotidiano. E como que eu vou trabalhar com isso? E qual será a minha reação e a minha apreciação, né? E a atitude valorativa frente a essas manifestações, né? Então, vamos lá. Para fazer análise, nós tomamos os estudos bakhtinianos, né, dialógicos, e Bakhtin diz que sempre quando nós trabalhamos com gênero, né, o destinatário é determinado pela esfera e pela vida cotidiana a que se reporta um dado enunciado. Então, todos esses aqui estavam direcionados para alguém, né? Aqueles que estavam... o primeiro eu estava falando com uma uruguaia, o segundo e o terceiro, né? Eu estava então chegando a que destinatário? Um destinatário uruguaio, um destinatário brasileiro, a qual, né? Então ele diz, diante disso, quando você pensa em trabalhar com gêneros e analisá-los, as questões iniciais a serem contempladas são a quem se dirige o enunciado, né? Como é o interlocutor, como esse interlocutor percebe, imagina o seu destinatário, qual é a força de influência sobre o enunciado, né? Outra questão aqui dos free shop, né? Eu peguei um folheto e aqui diz assim, promoção especial Sony LED, tá? É um folheto do free shop neutral, tá? E do lado diz assim, eu já estou PlayStation 4, né? E diz assim, não fique sem a sua, né? Não fique sem a sua. E vejam, de um lado, toda a descrição do equipamento em português, mas aqui em espanhol. E esse outro aqui, né? Eu tenho então todo ele em português, aqui em português, mas vejam os pontos de interrogação, de exclamação, perdão. Na língua espanhola, quando nós temos interrogação e exclamação, nós colocamos no início do enunciado e no final, né? Então veja, quem escreveu, né? Para quem foram destinados, tá? Então essas combinações de línguas podem ser consideradas como recursos comunicativos que se definem como o uso de pedaços pequenos e grandes da língua que constituem um repertório e os modos verdadeiros de usar tal repertório de comunicação, diz Blomerand, Aput, Moita Lopes, 2013. Tais recursos têm efeitos de sentido situados em espaços onde o fluxo de sujeito reflete uma dinâmica linguística e sociolinguística peculiar nesse contexto de fronteira. O uso translíngue, então, que é este que nós analisamos, visto como um recurso comunicativo e como uma estratégia comunicativa, nos mostra que os interlocutores transitam pelas duas línguas e por isso usam em seus textos pedaços ora de uma, ora de outra. Cabe saber como por exemplo, o que está no free shop, o turista, né, o brasileiro,
ou o brasileiro que vai à festa, né, interpreta esse anúncio, interpreta esse folheto, né? Se é pelo viés da integração e se sente envolvido pelo contexto, né? E assim consideram em seu interlocutor, ou seja, aquele que escreveu, né? A função discursiva, ou seja, se está usando as duas línguas, qual é a função discursiva, a função comunicativa, né? A quem o anúncio foi dirigido, a quem o enunciado foi dirigido, né? Ou se esse destinatário vê essa manifestação pelo viés do desprestígio linguístico, em que só se vê uma forma pela forma, ao elencar no seu ponto de vista erros e não a prática comunicativa como um todo. Então, nós queremos mostrar para os nossos alunos isso, a prática comunicativa como um todo, os recursos que são usados, né, para chegar ao seu objetivo comunicativo. Então, a proposta, né, de trabalhar com amostras de gêneros que circulam na sociedade fronteiriça permite ampliar a competência linguística. Aqui é o que nós entendemos, né? E veja, por exemplo, há enunciados, né, este aqui do Natal, que ele foi pensado dessa forma, né, para integrar os dois países. Esse do neutral também, ele tem o objetivo, chegar ao turista brasileiro. Agora, aquele outro do restaurante, que é escrito com giz num quadro toda semana, ele é totalmente orgânico, né? Porque quem escreveu, ele usou os recursos que ele tem da língua portuguesa e colocou ali porque ele quer se fazer entender e quer chamar o que? O seu turista, né? Mas ele também mostra que ele é cidadão uruguaio que ele é, né? Então, a proposta de trabalhar com amostras de gêneros, né, permite que circulam com essas amostras. Nós temos inúmeras amostras que a gente vai coletando, né, durante vários anos já. Permite ampliar a competência linguística discursiva dos alunos em formação e o reconhecimento, que é o mais importante, das misturas, das mesclas, das combinações, né? Nas mais diversas formas de participação social, nas mais diversas esferas sociais, né? Nas mais diversas práticas. Muitas vezes essas misturas, essas combinações, né, são desvalorizadas, estigmatizadas, desprestigiadas e consideradas incorretas, desqualificando o sujeito de fronteira ou o sujeito de alguma região. Na prática escolar e até mesmo superior, ainda se promove ou se reforça o uso correto das línguas, ignorando, né, que é uma lástima, a variedade linguística do aluno, o que pode causar desde prejuízos acadêmicos até afetivos e identitários, né? Vocês estão aqui com uma que teve sérios prejuízos afetivos, sérios prejuízos identitários, tanto é que meu nome é Maria do Socorro e eu tive sérios problemas com Socorro quando eu cheguei aqui, e então só Maria, qual é teu nome? Só Maria, Maria. E foi quando eu cheguei na UFSM que eu fiz letras na Universidade Federal de Santa Maria, fiz letras português, depois eu fiz letras espanhol, que haviam tantas Marias que o que me diferenciava era Socorro. E na aula de língua portuguesa espanhola que eu me dei conta que da minha identidade e parecia que eu tinha voltado para casa, né? E me reconhecido de novo como sujeito fronteiriço, né? A minha língua primeira foi a língua espanhola, né? E com muito esforço eu me saio muito bem na língua portuguesa também, né? Por todas as questões que eu já mostrei a vocês, e isso me afetou afetivamente também, né? Então, por isso que eu luto muito para a valorização, né, desse encontro das línguas. Por fim, estamos terminando a fala. Entendemos que falar em e sobre um espaço sociodialógico fronteiriço é buscar um movimento que valorize o conflito linguístico
Conflito esse situado longe do desprestígio, porque é caracterizado, porque esse espaço fronteiriço, esse movimento de línguas é característico da fronteira, seja ela física, né, ou fronteira de línguas. Entendemos então, né, que a partir do momento em que se valoriza a língua, essa variedade, a língua, esse encontro de línguas, né, na fronteira, também a valorização do aluno que fala essa mistura, essa mescla, essa combinação, né, que toma um pouco de uma língua e da outra língua para se comunicar e que não está errado, né, que usa o portunhol, né, para comunicar-se e traz a fala da fronteira para o lugar do embate, que é a escola ou instituição superior na qual vai estudar, né? Então, gente, para quem tiver mais interesse, né, sobre o assunto, esta fala foi um recorte de um artigo que eu fiz junto com uma professora da Unipampa, também a professora Isaf, e nós temos um artigo que ele está mais completo, né? Vocês encontram na internet, só colocar no Google revista de trabalho, a revista, né, Trabalhos em Linguística Aplicada, tá? Volume 54, número 3. O título dele é Formação Docente nos Espaços Socioteológicos Fronteiriços, Contribuições da Análise Dialógica do Discurso, tá? Quem tiver mais interesse também pode entrar em contato que nós podemos discutir um pouco mais, né? Uma vez eu fui a Caxias e havia tantos trabalhos desenvolvidos por lá, né? Quando há nas cidades, então era encontro do italiano com português, do alemão com português, enfim, aqui do pomerano com a língua portuguesa, e são trabalhos riquíssimos que não estão precisamente numa fronteira, né, geográfica como nós estamos aqui na Unipampa, fronteira Brasil com a Argentina e fronteira Brasil com o Uruguai. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, né, por participar da 4ª jornada acadêmica, né, do Polo de São Cepé, e espero poder estar brevemente com vocês. Uma pena que estamos passando, né, por esta pandemia. Peço também que todos aqueles que puderem ficar em casa fiquem, não só pelos seus, mas pelos outros, né? E em breve nós veremos na primeira formatura do curso de Letras à Distância. Um abraço, bons estudos, né? Uma ótima jornada e muito obrigada pelo convite. Tchau!